Este tutorial pretende ensinar como fazer pesquisas bibliográficas utilizando as bases de dados do PubMed e da Biblioteca Virtual de Saúde, BVS. Vamos tentar demonstrar algumas estratégias de buscas, algumas características e as limitações de cada uma. Para começar, vamos acessar o site do PubMed. Para isso, basta digitar PubMed em um buscador de sua preferência, no meu caso o Google, e geralmente o primeiro registro é aquele que nós buscamos. Este é o site do PubMed. Se você desejar, você pode gravar o link do site nos seus favoritos, porque é difícil de memorizar. O PubMed foi desenvolvido pelo NCBI. O NCBI é o Centro Nacional de Biotecnologia e Informação e é mantido pela Livraria Nacional de Medicina dos Estados Unidos, dentro do Instituto Nacional de Saúde, o NIH, americano. O PubMed contém mais de 21 milhões de citações e 500 mil novos registros são adicionados anualmente à sua base de dados. Existem referências datadas de 1809, porém a base de dados só se torna realmente sólida a partir de 1966. Para você ter uma ideia da dimensão da base de dados do PubMed, basta digitar 1800:2100 entre colchetes DP e fazer uma busca. A busca nos retorna todos os artigos publicados na base de dados, ou seja, 21.643.480 até o presente momento, 20 de março de 2012. Se nós quisermos saber quantos jornais existem na base de dados do PubMed, basta retornarmos à página inicial, entrarmos em Journal in NCBI Database e na janela de busca digitarmos all entre colchetes SB e pedirmos a busca. Como resultado, obtivemos 27.914 revistas referenciadas na base de dados do NCBI. Dos mais de 21 milhões de artigos científicos da base de dados do PubMed, cerca de 3.600.000 estão disponibilizados para acesso para o público em geral. Você pode baixá-los da sua casa no formato de PDF. Se você acessar os computadores da instituição nos laboratórios de informática ou na biblioteca, você vai ter um acesso a um número muito maior de revistas científicas e trabalhos livres para baixar. Isso porque a instituição participa do portal CAPES, está inserida dentro desse portal, que é o Portal Brasileiro de Informação Científica, que permite o acesso a um número muito grande de jornais e revistas participantes dessa base de dados. Isso somente é permitido se você acessa através dos computadores da instituição. Porém, na página da Metodista, quando você entrar em Portal CAPES, existem instruções para você configurar o seu computador para acessar da sua casa, utilizando seu usuário e sua senha do SIGA. Agora que você conhece um pouco dessa, que é a maior base de dados de literatura científica na área biomédica, vamos aprender como fazer buscas nessa base de dados.
Vamos começar, por exemplo, buscando a palavra droga. Droga. Eu me interesso pelo tema droga. E aí eu venho e digito a palavra droga. Quando eu peço para buscar a palavra droga, eu recebo como resultado apenas 15 artigos. É um número muito pequeno para uma base de dados tão grande. O que acontece é que o sistema procura a palavra que eu digitei nessa janela no título, no resumo e nas palavras-chave que os autores atribuíram ao artigo científico. Dessa forma, como ela é uma base de dados em língua inglesa e eu digitei uma palavra em português, ela me trouxe poucos resultados. Percebam também que a maioria dos resultados nesta busca, os artigos, os seus títulos estão entre colchetes, o que significa que são artigos em uma língua que não é a língua inglesa. Por exemplo, neste caso, em espanhol, ou neste caso, em polonês. Se nós trocarmos o termo droga pelo termo drug, nós conseguimos obter 4 milhões de resultados, mais de 4 milhões de resultados. Vamos olhar um pouquinho como estão organizados os resultados. Os resultados estão organizados do mais recente para o mais antigo. Se nós formos na última página, por exemplo, conseguimos observar um artigo de 1847. Voltando para o nosso primeiro artigo, vamos clicar nesse artigo. A hora que eu clico no link, ele me traz uma visão mais completa dessa referência. Eu tenho o título, os autores, a filiação dos autores e o resumo. E aí eu consigo ter uma ideia melhor a respeito desse artigo científico. Vamos tentar entrar em um outro registro. Neste caso, eu consigo ler o resumo desse artigo científico e saber se realmente esse título que me chamou a atenção, realmente isso me interessa. Entretanto, a partir de uma base de dados de 4 milhões, eu não vou conseguir esgotar esses artigos nunca. Então, eu preciso refinar um pouco mais a minha busca, já que eu utilizei uma palavra muito ampla, uma palavra muito geral, o que me trouxe um número exagerado de artigos. Vamos tentar buscar a palavra droga relacionada com adição. Vamos digitar aqui, eu digitei o A, vejam que ele sugere possíveis palavras-chave. Eu entro aqui, droga e addiction. Quando eu faço isso, me retorna a busca mais de 300 mil artigos, melhor do que os 4 milhões iniciais, porém ainda é um número muito alto. Só explicando, quando eu coloco drug espaço addiction, como ele vai organizar a busca? Ele organiza a busca de tal modo que ele traga artigos científicos que no título, no resumo ou nas palavras-chave tenham as palavras droga e, ao mesmo tempo, adição. E aí ele traz esses artigos todos que a gente está vendo aqui. Vou ter que refinar um pouquinho mais a minha busca. Eu posso, por exemplo, ir em limits e limitar a minha busca para animais ou para humanos, ou aqui o tipo de publicação, clinical trial, editorial, aqui muito útil, reviews e assim por diante. Podemos selecionar linguagens, podemos selecionar sexo, podemos selecionar idades. Vamos, neste caso, limitar a estudos que
que sejam feitos em animais. Clicamos na busca, de 300 mil já me limitou para 69 mil. Observem que ele aparece um aviso aqui dizendo que a busca está limitada a animais. Vamos limitar um pouco mais? Então podemos adicionar mais uma palavra à busca. Vou adicionar aqui uma droga específica, vou adicionar cocaína. Quando eu faço isso, eu limito meus resultados a 14 mil registros contendo adição de drogas e cocaína. Ainda é um número grande, se eu quiser, eu posso adicionar um termo a mais. Por exemplo, eu estou interessado em descobrir os efeitos da adição de cocaína no comportamento. Então eu digito aqui behavior, ou seja, no comportamento. Com isso, a minha base de dados, que estava na faixa de milhões, já se reduziu para 5 mil. A partir daqui eu já começo a ter uma base de dados para um tema amplo como esse, uma base de dados bastante interessante. Não é aconselhável reduzir mais do que isso, porque se eu começar a introduzir termos, eu torno o tema muito específico e eu começo a perder resultados. Aliás, quanto mais eu restringo as minhas buscas, mais risco eu corro de perder resultados interessantes. Então eu tenho que estar atento a essa possibilidade de estar perdendo resultados quando eu começo a restringir demais a minha busca. Agora, podemos começar a trabalhar um pouco com esses resultados. Podemos analisar o título dos resultados que foram obtidos, ver se realmente interessa, entrar no resumo, ler o resumo, ver se aquele título que lhe chamou a atenção realmente expressa, o resumo expressa aquilo que você está buscando. Quando você tem uma base tão grande como essa, você pode começar pelos primeiros 2 a 5 anos, analisando aqueles artigos. Geralmente eles vão te remeter a artigos mais antigos. Então existem várias estratégias para se iniciar. Você pode, como eu comentei no início, fazer downloads dos artigos. Por exemplo, vamos supor que você tenha se interessado por esse artigo. Você clicou, achou o título interessante, leu o resumo, continuou a achar interessante, você pode pegar o resumo completo, né? Lembrando que do acesso simples à sua casa, você consegue pegar um número mais reduzido de artigos. Se você tiver no link da Metodista, você consegue pegar um número maior de artigos gratuitamente. Você pode clicar em um desses links e ele vai te direcionar para o site da revista. Vamos aguardar aqui o site da revista, de onde você pode, por exemplo, fazer o download do artigo na forma de PDF, que é o que eu estou fazendo aqui. Ele abriu o artigo, eu posso ler esse artigo aqui na tela, posso salvar esse artigo como PDF, guardar eletronicamente, mandar para alguém. Esse artigo é de distribuição livre. Com isso, eu quis mostrar a vocês os princípios básicos de buscas no PubMed, até com algumas ferramentas como limitadores e refinamento da sua busca. Esse é o começo da sua busca no PubMed. Você pode acessar a página inicial e aqui você tem tutoriais em inglês, guias de início rápido, entre outras formas de ajuda que te permitirão aumentar mais ainda a sua capacidade de busca e de refinamento nessa base tão importante.
Vamos agora abordar de uma forma mais rápida, porque ela segue os mesmos princípios do PubMed, mas é interessante a gente abordar também a Biblioteca Virtual de Saúde. Eu vou digitar na pesquisa do Google BVS. O primeiro link é da Biblioteca Virtual de Saúde. É uma base de dados que agrega países de língua portuguesa, como Brasil, Cabo Verde, Portugal, entre outros, além dos países de língua espanhola, como os países da América do Sul e América Latina, além da Espanha. Seu mecanismo de busca é muito semelhante ao mecanismo utilizado no PubMed. Por exemplo, vamos digitar a palavra droga. Percebam que quando eu digito a palavra droga na Biblioteca Virtual de Saúde, eu tenho como retorno 394 mil artigos. Quando eu fazia essa mesma busca no PubMed, me retornava 15 artigos. Aqui, a Biblioteca Virtual de Saúde, ela me traz artigos publicados em português que não estão na base de dados do PubMed. Se eu substituir o termo droga pelo termo drug, me retorna a busca 2.008.012 artigos. Vejam que é inferior à base de dados do PubMed, que me retornou mais de 4 milhões de artigos. Porém, a Biblioteca Virtual de Saúde tem a grande vantagem de trazer os dados mais regionais, mais de Brasil, mais de América Latina. Vamos retornar ao termo droga. Se nós observarmos este pequeno menu do lado esquerdo, aqui nós podemos fazer algumas restrições. Por exemplo, eu posso selecionar apenas artigos em português, clicando no português. Vejam, resistência antimicrobiana associada em isolados clínicos, enterococos, SPP, etc. Vejam, não faz parte da base de dados do PubMed, porém traz artigos que são publicados no nosso país, no idioma português, que fazem parte da base de dados da Lilacs, que é da Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Dados como esse eu só vou achar na Biblioteca Virtual da Saúde. Se eu quiser dados do Brasil, dados de América Latina, América do Sul, é na Biblioteca Virtual da Saúde que eu tenho que buscar. Então eu não posso dizer que a base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde é pior do que a base de dados do PubMed. Depende muito daquilo que eu estou buscando. Outra facilidade aqui da BVS me permite buscar artigos ou limitar a minha busca diretamente aqui nesse menu, por exemplo, aqueles artigos de aspecto clínico que focam terapia ou que focam prognóstico. Eu posso trabalhar também restringindo ano de publicação. É um pouco mais fácil de trabalhar. Cada vez que eu adiciono um limitador, ele me apresenta novas opções. Voltando para a busca original, aqui, logo abaixo da referência bibliográfica, ele mostra quais são as informações que ele tem a respeito do artigo. Se ele tem um resumo, se o texto está em inglês, se é possível imprimir, se é possível fazer fotocópia. Muitos desses serviços são pagos. E se existe o link para o PubMed. Vamos fazer uma busca restringindo um pouco mais ainda em português. Droga e comportamento. Vamos utilizar essas palavras-chave. E o resultado que ele me retorna é de 14.885 artigos. Vamos novamente limitar
com cocaína, como nós fizemos no PubMed. E ele me retorna 1009 artigos. Novamente, eu posso trabalhar aqui com os limites, com o idioma. Posso limitar, por exemplo, ele me diz que existem 910 estudos com animais, existem 92 estudos com humano, existem 62 estudos com gênero masculino, 42 com feminino e assim por diante. Eu posso estar selecionando a partir daqui as minhas fontes de interesse. Nesse sentido, a BVS é bem interessante. Porém, volto a frisar que ela é uma base de dados menor e menos abrangente que o PubMed. Bom, acho que com essa pequena demonstração, vocês puderam ter uma visão geral a respeito de como se faz uma busca por referências bibliográficas utilizando sites confiáveis como o PubMed e a Biblioteca Virtual de Saúde. Boa sorte nas suas pesquisas e espero que esse tutorial tenha ajudado.